Às vezes, o maior perigo não está numa briga aberta, mas no silêncio discreto. Muitas mães e pais na Europa que têm filhos já adultos pensam: se eu ficar calado e aguentar tudo, sou um bom pai, mãe. Mas o que realmente acontece? Justamente essa paciência é frequentemente interpretada como fraqueza. Em vez de gratidão, cresce nos filhos a certeza de que seus pais engolem tudo, de qualquer forma, cada comentário, cada negligência. É um paradoxo. Quanto mais os pais se retraem, menos força os filhos lhes atribuem. As consequências são sentidas por muitos no dia a dia. Um comentário depreciativo ao telefone, uma visita familiar perdida em feriados, decisões tomadas sem consultar os pais. E quem sempre apenas acena com a cabeça, perde passo a passo sua voz, até que a própria opinião se torne quase invisível. Esse desaparecimento lento dói, porque não se trata apenas de respeito, mas de dignidade e do papel que se desempenhou na família durante toda a vida. Mas é exatamente nesse ponto que começa a possibilidade de mudança. E se o silêncio não for mais uma virtude, mas um veneno invisível para o relacionamento? E se o passo corajoso for estabelecer um limite calmamente, sem acusação, mas de forma clara? Imagine, na próxima frase condescendente do seu filho, você não fica em silêncio, mas responde com uma mensagem curta e firme. Não alto, não ofensivo, mas de modo que seu filho perceba. Aqui fala alguém que merece respeito. Neste vídeo, abrimos juntos uma porta para uma postura que não é nem agressiva nem fraca, mas que mantém o equilíbrio entre cuidado e autorrespeito. Você vai descobrir como palavras simples em momentos decisivos podem mudar todo o clima na família. E você verá, o respeito não pode ser forçado, mas pode ser reconquistado através de clareza e firmeza. Você está pronto para usar essa pequena mudança e talvez experimentar um maior impacto? Por que esse tema é tão significativo justamente na Europa? Nossa sociedade está envelhecendo rapidamente. Segundo a Eurostat, mais de um quinto da população já tem mais de 65 anos e essa proporção cresce continuamente. Isso significa que cada vez mais pais vivenciam a fase em que seus filhos já são adultos, fazem carreira, formam suas próprias famílias e, ainda assim, deveriam manter contato próximo com os pais. Mas, no ritmo frenético de trabalho, compromissos e expectativas, as vozes da geração mais velha facilmente são deixadas de lado. O que antes era óbvio, como decidir juntos sobre feriados ou pedir o conselho dos pais, hoje parece para muitos um anacronismo. Muitos pais e mães relatam que mal conseguem terminar uma frase em conversas com seus filhos adultos. Mãe, você não entende isso. Pai, hoje é diferente. Frases assim são ouvidas em muitos lares, seja em Berlim, Viena ou Zurique. Os pais se sentem rebaixados, não mais como parceiros no diálogo, mas como espectadores silenciosos. Em alguns casos, isso reflete a mudança social. Celebramos a juventude, a velocidade e a inovação, e esquecemos que experiência e serenidade são igualmente importantes. Justamente por isso, é tão crucial que os pais preservem sua autoestima. Porque sem limites claros, eles perdem não apenas influência, mas também seu equilíbrio interno. Psicólogos em consultorias familiares europeias frequentemente enfatizam que relacionamentos de igual para igual funcionam quando ambos os lados expressam suas necessidades. O silêncio por amor mal compreendido destrói a proximidade, enquanto a clareza tranquila faz crescer a confiança. Imagine, um pai diz à sua filha, que o ignora casualmente: eu quero ser ouvido, mesmo que tenhamos opiniões diferentes. Neste momento, a dinâmica muda. O pai não mostra dureza, mas dignidade.
especialmente em países com longa tradição de laços familiares estreitos, seja no sul da Europa, onde os almoços de domingo são um ritual, ou na Europa Central, onde festas como o Natal desempenham um papel simbólico profundo. Isso significa que os pais recuperam sua importância através de palavras claras. Não se trata de apegar-se a padrões antigos, mas de garantir o respeito como base para novas formas de convivência. Assim, cria-se espaço para o diálogo, em vez de um silenciar e o outro decidir. O primeiro princípio básico é estabelecer limites imediatamente. Muitos pais acham que é mais educado simplesmente ignorar pequenos desrespeitos, mas é exatamente isso que agrava o problema. Filhos que percebem que um comentário depreciativo não provoca reação rapidamente se acostumam e o limite se desloca cada vez mais. Numa situação de aconselhamento europeu, ouvi uma mãe dizer: "Começou com um comentário irônico, hoje mal sou levada a sério nas festas de família." Isso mostra como são pequenos os passos com que o respeito se perde. A solução parece mais simples do que é. Reaja imediatamente. Não alto, não com raiva, mas claramente. Um exemplo do dia a dia. Se o filho diz durante a consulta médica: "Mãe, você não precisa disso. Você não entende mesmo." Responda calmamente: "Não vou continuar ouvindo dessa forma. Por favor, fale com respeito." Essa mensagem curta sinaliza que você tem limites. Você não precisa discutir, nem justificar, mas apenas deixar claro. Assim, não. Mesmo em situações que a princípio parecem banais, essa técnica pode ter um grande efeito. Imagine o jantar de Natal em uma família em Colônia. A filha decide o menu sem consultar e ignora a mãe. Antigamente, a mãe teria silenciado. Desta vez, ela diz calmamente: "Eu sou parte desta família, por favor, converse sobre essas coisas comigo antes." O momento é breve, mas seu significado é grande. Os filhos aprendem. Meus pais têm uma voz e essa voz importa. Para tornar isso prático, você pode ter uma frase como um pequeno cartão na cabeça: "Eu tenho uma opinião e ela deve ser ouvida." Diga quando vier o próximo comentário desrespeitoso. Assim, você treina não só seus filhos, mas também a si mesmo para afirmar sua dignidade na conversa. É um pequeno passo e, ao mesmo tempo, o início de uma cultura de diálogo completamente nova. O segundo princípio básico é nomear claramente o próprio autorrespeito. Muitos pais silenciam por medo de sobrecarregar o relacionamento com os filhos. Mas quem nunca expressa que merece respeito, arrisca que esse respeito realmente se perca. Numerosos estudos europeus sobre a relação entre gerações apontam que a valorização não deve ser apenas sentida, mas ativamente exigida. O respeito começa na atitude interna e só se torna visível quando as palavras lhe dão peso. Imagine uma mãe em Munique, cujo filho a interrompe regularmente. Antigamente, ela teria sorrido e continuado em silêncio. Um dia, ela diz calmamente, mas com firmeza: "Eu sou sua mãe, mas acima de tudo, sou uma pessoa com dignidade própria. Por favor, fale como você falaria com qualquer outra pessoa." Essa frase muda o clima da conversa instantaneamente. Não porque seja áspera, mas porque ela coloca o autorrespeito na mesa. Um pai em Praga formulou de forma ainda mais simples: "Eu mereço o mesmo respeito que você deseja para si." Essa afirmação espelhada força o interlocutor a refletir. Filhos adultos, que frequentemente lutam por reconhecimento na vida profissional, de repente entendem: o respeito não é uma via de mão única. Ao nomear o direito à dignidade, os pais também mostram um modelo que orienta os filhos no trato com colegas, parceiros ou seus próprios filhos. Na prática, isso significa: se você se sentir ignorado, pare por um momento e diga com voz firme: "Pare, eu quero ser ouvido."
Minha idade não desvaloriza minha opinião. Essas palavras são como uma âncora que puxa a conversa de volta ao nível dos olhos. Não são necessárias longas explicações, apenas a confirmação tranquila. Mesmo na velhice, sou alguém que precisa ser levado a sério. O terceiro princípio básico é expressar sentimentos honestamente. Muitos pais na Europa aprenderam a engolir suas próprias emoções, por medo de mostrar fraqueza ou de sobrecarregar os filhos. Mas é justamente esse silêncio que muitas vezes faz com que os filhos nem percebam o quão doloroso é o seu comportamento. Reter sentimentos é como aquecer uma chaleira sem deixá-la apitar. Uma hora ela transborda e o estrago é maior. Um exemplo. Uma mãe em Lyon ouvia da filha repetidamente a frase: "Mãe, você não entende isso. Deixa pra lá." Antigamente, ela teria silenciado e guardado a mágoa no coração. Um dia, ela respondeu calmamente: "Isso me deixa triste quando você fala assim comigo. Eu me sinto pequena e excluída." A filha ficou surpresa, porque não havia percebido o quão ofensivas suas palavras soavam. Exatamente esse momento honesto abriu uma conversa que antes seria impensável. Uma situação semelhante aconteceu em Copenhague. Um pai, geralmente muito calado, disse após um comentário desrespeitoso: "Isso me magoa. Quero que você saiba disso." Nenhuma longa palestra, apenas uma frase honesta. Seu filho ficou em silêncio, assentiu e, mais tarde, começou a ouvir com mais atenção. A honestidade sobre os sentimentos não é fraqueza, pelo contrário, é um forte sinal de proximidade. Você pode experimentar. Quando seu filho adulto te ignora, diga calmamente: "Assim eu me sinto excluído." Ou "Isso me deixa triste." Essas frases são simples, mas funcionam, porque filhos, não importa a idade, reagem à autenticidade. Nomear claramente os sentimentos não é um ataque, mas uma ponte. É o momento em que a conexão pode crescer novamente a partir da distância. Para entender o quão poderosos esses princípios são, vamos considerar uma pequena história de antes e depois. Em uma família na Áustria, uma mãe engolia cada comentário de seus filhos por anos. Nos aniversários, ela mal era notada, em decisões importantes, era simplesmente ignorada. Ela era como uma sombra em sua própria casa. Seu coração estava pesado, mas ela silenciava, na esperança de preservar a harmonia. Então, ela ouviu de uma vizinha que o silêncio não era sinal de força, mas de autoabandono. Essa percepção não a abandonou. No próximo encontro com a filha, que mais uma vez disse: "Mãe, essa não é mais a sua época, você não entende isso." Ela respirou fundo e respondeu calmamente: "Talvez eu veja as coisas de forma diferente, mas a minha palavra tem peso. Por favor, fale com respeito comigo." A filha ficou pasma. Ela só conhecia a mãe como reservada e gentil. Nas semanas seguintes, a mãe permaneceu consistente. Sempre que vinha um comentário depreciativo, ela reagia, baixinho, mas com firmeza. No início, os filhos reagiram irritados, até aborrecidos. Mas depois de algumas semanas, a atmosfera começou a mudar. A filha de repente perguntou a opinião da mãe no almoço de domingo. O filho ofereceu-se para acompanhá-la ao médico sem que ela pedisse. Passo a passo, o clima na família se transformou. A diferença era palpável. Antes, a mãe era invisível. Depois, ela voltou a ser respeitada como um membro igual. Essa mudança não veio através de discussões barulhentas, mas por meio de frases pequenas e consistentes e uma postura interna clara. Ela mesma disse depois: "Eu reencontrei minha voz. E meus filhos reencontraram a mãe deles." Mas o que acontece quando os pais escolhem a estratégia errada? Quando continuam aceitando tudo ou, de repente, explodem de raiva? Psicologicamente, ambos têm consequências graves. Quem silencia, sinaliza inconscientemente: "Está tudo bem em me diminuir."
filhos que testam limites aprendem então que esses limites nem sequer existem. O relacionamento perde passo a passo seu equilíbrio e, no final, os pais se sentem ignorados, enquanto os filhos crescem em um papel que mal conhece o respeito. Igualmente perigoso é o outro extremo. Raiva reprimida que em algum momento explode como um surto barulhento. Um pai de Hamburgo descreveu como ele havia silenciado por anos e uma noite de repente gritou no jantar. Seus filhos ficaram chocados, mas em vez de ganhar respeito, a família se retraiu. O surto pareceu ameaçador, não esclarecedor. O respeito nunca pode ser forçado. Ele precisa crescer através da clareza e da consistência. O autorrespeito também sofre massivamente se forem tomados caminhos errados. Quem sempre apenas silencia perde a sensação de desempenhar um papel próprio na vida dos filhos. Quem, por outro lado, se torna agressivo, destrói a confiança e constrói muros. Em ambos os casos, a proximidade, tão crucial para uma cultura familiar saudável, é corroída. Pais mais velhos, em particular, relatam que então se sentem alienados não apenas dos filhos, mas também de si mesmos. A verdade é, limites são como corrimãos em uma ponte. Se faltarem, perde-se o apoio e a segurança. Se forem muito rígidos, o caminho parece ameaçador. Apenas um corrimão estável e bem visível oferece segurança e permite que ambos os lados usem a ponte. Nas relações, o mesmo princípio se aplica. Quem escolhe métodos errados arrisca que a ponte entre pais e filhos se quebre, e uma reconstrução muitas vezes leva anos. Como os pais podem agir concretamente para experimentar uma diferença perceptível em pouco tempo? Um pequeno plano prático para as próximas 24 a 72 horas pode ajudar. O primeiro passo consiste em perceber conscientemente os próprios gatilhos. Anote as situações em que você se sente ignorado ou tratado com desrespeito. Só esse ato de escrever torna visível onde os limites estão sendo violados. O segundo passo é a preparação de frases simples e claras. Imagine que seu filho adulto diga: "Mãe, você não entende isso." Em vez de silenciar, responda: "Eu quero ser ouvido, mesmo que tenhamos opiniões diferentes." Esses cartões de frases, seja na cabeça ou realmente escritos, dão segurança quando a situação surge de repente. Terceiro, tenha uma breve conversa sobre limites o mais rápido possível. Procure um momento tranquilo em que você possa dizer sem acusação: "É importante para mim ser tratado com respeito. Espero que você leve minha opinião a sério." Curto, claro, sem discussão. É crucial que seu filho perceba: há uma postura sendo defendida que é duradoura. O quarto passo é manter o comportamento e as palavras alinhados. Se você exige respeito, mas cede imediatamente, sua mensagem perde peso. Mostre através de pequenas ações que você cumpre sua palavra. Se seu filho, por exemplo, cancelar um encontro de última hora, você pode expressar calmamente: "Isso me magoa, eu estava ansioso por isso." E então, não finja que não importa. Quinto passo: perceber conscientemente os pequenos sucessos. Talvez seu filho não mude imediatamente, mas já um breve momento de escuta ou uma formulação mais respeitosa é um progresso. Registre esses sucessos internamente. Eles são a base para mudanças maiores. Assim, em poucos dias, surge uma nova dinâmica que cresce passo a passo. Se condensarmos tudo isso, restam 3 pensamentos cruciais que são fáceis de memorizar. Primeiro, o respeito começa em mim. Quem se retrai silenciosamente torna-se invisível. Mas quem mostra seus limites com voz clara envia o sinal: "Eu estou aqui e sou digno." Segundo, limites protegem a proximidade. Sem linhas claras, o relacionamento perde o equilíbrio. Com frases calmas e determinadas, os pais criam um espaço onde ambos os lados podem ser ouvidos. Os filhos aprendem que o respeito não é uma opção.
mas a base para a confiança. Terceiro, a consistência supera o volume. Não são necessárias palavras altas, nem longos discursos. O que importa é a constância. Quem exige respeito uma vez e depois se esquece, não é levado a sério. Mas quem insiste calmamente e repetidamente na dignidade, muda a convivência de forma duradoura. Um pequeno diálogo mostra essa essência. O filho diz depreciativamente: "Mãe, você não entende isso de qualquer forma." A mãe não desvia com um sorriso, mas responde baixinho: "Talvez eu veja as coisas de forma diferente, mas a minha palavra conta." Nesse momento, abre-se a porta para uma nova forma de conversa. Silenciosa, mas poderosa. No final desta jornada, há uma mensagem clara. Os pais têm o direito de serem ouvidos e respeitados, não apesar, mas justamente por causa de sua experiência de vida. Quem aprende a estabelecer limites, a expressar sentimentos honestamente e a agir de forma consistente, recupera não apenas a estima dos filhos, mas também a própria dignidade interior. Em muitas famílias europeias, tem-se mostrado que, assim que os pais levantam a voz, todo o clima muda. De repente, volta-se a perguntar, a ouvir, a decidir juntos. A verdadeira força não está no silêncio, mas na clareza tranquila. É como uma luz que orienta a família, sem ofuscar. Lembre-se, o respeito não pode ser forçado, mas ele cresce onde a honestidade e o autorrespeito têm espaço. Cada pequeno passo, cada palavra clara, cada momento de firmeza constrói uma nova cultura na família. Agora é a sua vez. Você teve experiências semelhantes? Houve momentos em que sentiu que seu silêncio o tornava invisível? Ou situações em que uma única frase mudou tudo? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. Talvez eles ajudem outros pais a encontrar coragem. Se você achou este vídeo útil, inscreva-se em nosso canal para não perder mais insights. Recomende-o a amigos ou vizinhos que também desejam encontrar novos caminhos com seus filhos adultos. Cada experiência compartilhada pode fortalecer uma família. E não se esqueça, você é valioso, merece ser tratado com respeito e é cheio de histórias que querem ser ouvidas.